Buenas, che, que tal? Pois hoje, no Matecast, rapaz do céu, eu vou conversar com um convidado louco de especial. Ele é ator, ele é roteirista, diretor, escritor de filme, de livro, e é um dos grandes atores brasileiros de filmes e novelas. E é gaúcho. Tô falando do Werner Schönemann. Isso que... Mas que pronúncia, hein? Tá muito que achou? bem. Não, até ia te perguntar, é Schönemann? Schönemann. Isso. É origem... Alemã. Alemã. Eu sou alemão. Deixa eu deixar... Já de cara aqui eu já vou chamar o... Vem cá, o Licurgo. O Licurgo pensava que era origem argentina, mas tu é burro, hein, Licurgo? Pelo amor de Deus. Schönemann, como é que vai ser argentino, rapaz? Não, pra tu ter uma ideia, olha o estrupício que tá comigo aqui. Tá, tu vai tirar o teu selfie logo com ele, não vai? Vamos lá, fazer um selfie, então, vamos lá. Isso aí, fazer um selfie. Ele te acompanha, desde o tempo que tu era Garibaldi, que tu foi Garibaldi, tu foi Neto, tu foi o Rui Barbosa, tu foi a Anitta, tu foi... Sei lá, rapaz. Bom, vamos falar com calma sobre isso aí, porque tem assunto, hein, Che? A tua história vem de onde, Che? Vem do... Tu fez o general Bento Gonçalves, né, Che? Sim, aí foi quando houve, assim, a explosão para o Brasil inteiro, né? A Casa das Sete Mulheres. Aquilo foi uma loucura. Casa das Sete Mulheres. Aquilo foi uma loucura. Mas eu queria, antes de tudo... Porque nós vamos chegar lá para conversar da Casa das Sete Mulheres, claro. Até porque tem umas cenas ali que depois, eu vou querer saber uns detalhes, Che, que hoje tu vai contar. Vai. Mas antes eu quero saber, assim, tem um monte de coisa para falar. Tu começou, como é que foi o negócio? Tu é de Novo Hamburgo. Eu sou de Novo Hamburgo, eu estava estudando em São Leopoldo, num internato chamado Sinodálcola. Até hoje. Colégio Baita colégio, sei. Conheço. Colégio Sinodal. E comecei a fazer teatro no colégio. O colégio levava muito a sério as atividades extracurriculares. Como é importante, Che, nas escolas, né, Che? É verdade. Olha, muito artista de banda, de instrumento de sopro, cantores, tem a origem na escola, Che, no canto orfeônico, no coral, nas peças de teatro de escola. Tô falando sério? Tá falando sério. Inclusive da minha geração... Tem um contrabaixista da OSPA, o Walter Schink, que estudava comigo lá. Tem a Hella Frank, que é a Spala, estudava lá. Spala, para quem não sabe, não é nada de espada, tá? É o primeiro violinista, né, Che? É o primeiro. Olha aí, ó. O guri sabe. O Matecast é cultura, rapaz. O pessoal pensa, viu, velho? Não sei se é contigo também, mas pensa assim, ó. Que é só um rosto bonitinho. Não. Aqui, ó. Quando os dois neurônios se juntam, chega a sair fogo. Não, mas é verdade, Che. Foi só um parêntese, desculpa, quase chegou um colchete que eu falei, mas para falar sobre a importância dos grupos de teatro de escola. Tu começou no Sinodal, escola da teatro amador, como chama, né? E daí? E aí a gente montou um grupo chamado Faltou o João, que também era um grupo amador, mas... Sempre tem o Licurgo, se fizer um grupo com o Licurgo, vai ser Faltou o Licurgo. Ele chega atrasado. Era o nosso problema, sempre não tinha alguém. Então aí chega atrasado até... Ele foi fazer, pra tu ter uma ideia, Che, ele foi fazer como é que... O Enem. Enem chegou no horário, pra tu ter uma ideia, Che. Eu tô me sentindo agora o Jô Soares ou o Faustão, que não deixa o entrevistado falar. Por favor. Então a gente montou esse grupo e no processo de trabalho desse grupo nós nos profissionalizamos, ou pelo menos alguns se profissionalizaram, eu sou um deles. Em 79, olha quanto tempo faz isso, 79. E aí eu, logo em seguida, em 81, eu tava filmando, em 81 tava filmando com o Nelson Nadotti, o Giba-se Brasil, o Deu Pra Ti de 70. Tá, mas tu fez até uma banda, né? Que me falaram que tu... Eu tô te falando... tinha uma banda na escola. Porque essa banda se reuniu há um tempo atrás. Agora sim, pouco tempo atrás, chama-se Base Falsa. Mas era rebelde. Era rebelde. Era um rock progressivo. Era um rock progressivo e a gente acabava compondo coisas que a gente não conseguia tocar.
Não tínhamos técnica que você comprava, compunha no papel, na partitura, mas não conseguia fazer aquilo. Mas era rock and roll. Era rock, não, era mais rock progressivo mesmo. Era um Genesis. negócio um pouco. Tinha flauta transversa. Tinha. Então era na pegada do Raiz de Tinha Pedra. violoncelo. Na pegada do Raiz de Pedra. Tinha violoncelo. E um pouco. Isso, Raiz de Pedra, e um pouco na pegada Almôndegas também. Eu tinha canto também. Tinha canto. Tinha aqueles cantos de. Tinha aquelas coisas de canto de beira de fogueira, sabe? Pá, que coisa boa, né? Uma música do Terço que gravou muito, Vira Fogueira, Sobe Poeira, uma coisa assim, de galpão, Vira Fogueira. Vira fogueira. De galpão. De galpão. Mas olha só, do Terço. O Terço tá nas minhas playlists lá. Aliás, eu tenho... 14 bis, Terço, olha só. Máquina. Máquina. Não, vou te contar. Ali tem muita banda. Antigo, Som Imaginário, que tinha o Wagner Ortiz, o Milton Milton Nascimento. Meu Deus do céu, que bons tempos. E aí, Che, tu foi fazer... Tu faz faculdade, né? Fiz faculdade de História. Tu gostava de contar? Eu gosto muito, até hoje, eu gosto muito de História. Eu sabia que eu ia ser ator. E eu queria estudar uma outra coisa que não isso. Mas tu queria ser professor de história? Não, eu queria estudar. Eu fui professor. Chegou a dar aula? Eu cheguei a dar aula em escola, Mas lá em Novo Hamburgo. Dei aula por 4 anos. Na época chamava-se primeiro e segundo grau, né? Da sexta série em diante. Meninos e meninas de 11, 12 anos, até uns marmanjos que eram um pouco mais novos que eu. Eu tinha 21 anos quando eu comecei. E os alunos tinham 18. Maiores que eu, tinha uma barba. Tá, mas aí eu te interrompi lá, voltei pro negócio do colégio, que tu acabou dando aula. Mas do teatro, tu foi pro cinema, daí tu começou no teatro. Que eu sempre quis fazer cinema. E não tinha no Rio Grande do Sul, não tinha escola de cinema, não tinha ninguém fazendo, nem publicidade se fazia aqui, cinema de publicitário. Aqui quem começou essa coisa foi uma diretora muito importante aqui no Rio Grande do Sul, chamada Flávia Moraes. Ela começou a fazer uma profissionalização. Mas essa que voltou depois e fez a Octo aqui. Isso, exatamente a Flávia. Veio de Los Angeles. E depois voltou. Essa Flávia. Vira, mas ela é nova, a guria. Mas ela tem a minha idade, não é tão nova assim, não. É velha. Tá, mas aí o teu primeiro filme foi o Deu Pra Ti? Deu Pra Ti como ator. E no ano seguinte eu dirigi, olha só que loucura, hoje em dia eu não faria isso. Eu dirigi um filme sem saber, sem nenhuma experiência. Eu tinha feito um coadjuvante num filme com pessoas que também não sabiam. E eu dirigi um longa-metragem chamado Coisa na Roda, que eu assisti recentemente de novo, e ele é bom. Ele é muito bom. Ele tem defeitos técnicos de Super 8, né? Bem difíceis de som, de montagem. Mas ele é bom, a história é boa, os personagens são verdadeiros. É emocionante o filme. E era a mesma equipe do Deu Pra Ti? Toda a mesma equipe. Todo mundo se revezava. Era o grupo... Era aquele grupo? Não, aqueles grupos eram de teatro. O Ventos e Sonhos e o Faltou o João forneceram o elenco. Mas assim, a câmera, o Giba Cis Brasil, depois montou junto comigo, tinha a produção, tinha tal. Essas pessoas não eram dos grupos. Não eram do teatro. Mas o time era Era o mesmo time do Deu Pra Ti. Pedro e depois esse mesmo time, o Pedro é do teatro, do Ventos e Sonhos, fez o Deu Pra Ti. Na época do Bailei na Curva. Mas o Bailei não é do Ventos e Sonhos. O Bailei era do Júlio Conde, do Flávio Bica e tal, que era nessa época aí, né, Chico? Exatamente. Da música Horizonte e tal. E o Zé Vitor, na época, também trabalhava, fez o Édipo Rei. Isso já é um pouco depois, né? O Zé Vitor, nessa época, o Zé Vitor era advogado. Isso era. 83 que 83 que ele começou, exatamente. No Édipo, o Strasburger e o Beto Mônaco. O Beto Mônaco era do Faltou o João. Faltou o João terminou. Era uma época do teatro efervescente, né? Aquele início dos anos 80. A música urbana também estava surgindo. Musical Saracura, o Ney Lisboa, né? Os Coelho de Castro, o Bebeto Alves, toda aquela turma do tempo do Júlio First, ali, do Vivendo a Vida de Li, surgindo aquele movimento todo, né? E aí o cinema também entrou, né? Também entrou nisso. Que coisa, né? Hoje tem isso. Eu não sei avaliar, eu não estou assim muito com o meu foco muito antenado,
Mas eu acho que não tem, Era um assim. movimento Porque era um bárbaro. movimento de renovação, né? A E era gente música. mexia. Não se fazia como fazia antes. Até se eu te fazia de uma desejo. forma diferente. Até eu te falar, até a música gaúcha também Veio. com o Cleito Cledir e o Pulperia, que surgiu aqui, um bar Pulperia, temático. daí ali apareceu o Elton Saldanha. Aí veio todo o pessoal de festival que estava nos festivais, Exatamente. começaram a participar. Eu brinco sempre, Che, que foi a época que o chimarrão saiu do fundo da casa e foi para as praças, foi para a calçada. Os jovens começaram a ter orgulho de tomar o seu chimarrão, né? E eu acho que nessa época se difundiu a garrafa térmica. Foi. A gente não precisava sair de chaleira para o parque, a gente já tinha uma garrafa térmica. mas E o isso ca- facilita tudo. O que facilita mesmo é que o licor... Vem cá, licor, vem cá que eu vou te contar aqui. Tu sabe onde que ele esquenta a água? No rabo quente. Tá, te entreguei. Pode ir. Eu só queria te sacanear. Pode ir. Não, usa o rabo quente para esquentar a água. Che. E agora tá... Esses dias, bom, só o que me falta agora é ele me aparecer uma cuia de porcelana, né? Ou senão aquelas Stanley. Tem umas de vidro agora transparentes. Mas Deus... Acho que a pior é a de porcelana. Não, se me aparecer com essas cuias... Tu não toma cuia, tu não toma mate. Tu toma mate Eu todo tomo dia? mate. Ah, é? Eu tomo mate. Eu tomo mais mate quando eu tô no Rio de Janeiro, São Paulo, do que aqui. Aqui eu tomo as minhas 3, 4 cuias de manhã e pronto. Mas quando eu tô no Rio de Janeiro, São Paulo, eu fico tomando mate até as 8h30, 9 da manhã. Que eu acordo muito cedo para tomar um chimarrão e depois tomar um café. Lá eu tomo mais do que aqui. Eu sinto muita saudade daqui quando eu tô fora. Aquela O saudade. tempo que eu morei fora, eu morei quase 20 anos no Rio. Tu mora aqui agora? Agora eu moro aqui. A minha sede é aqui, né? A minha sede estava no Rio. E eu tentei me adaptar, guri. Eu fui com família, levei meus filhos, mulher, vendi tudo que eu tinha aqui e tal. E aí, 17 anos tentando. Não me adaptei. E eu pensei, poxa vida, né? Tô chegando com 60 anos de idade. Agora eu tô com 63, mas na época foi uma decisão que eu tomei aos 59. Eu disse, quando que eu vou fazer isso? Quando que eu vou morar em Porto Alegre outra vez? Quando que eu vou morar num sítio, que é a próxima etapa, que eu quero morar num sítio? Vou fazer isso quando? Se não fizer agora aos 60, fazer aos 80? Me conta uma coisa, Che. O mate, que faz parte do teu dia a dia, coisa e tal, mas a gente percebe que nos filmes, né, Che, tu tem uma lida de campo, assim, cavalo. Como é que é essa coisa? Tu tem essa tradição ou tu foi aprender? Eu aprendi para fazer neto perde sua alma. Tu não sabia nem a frente do cavalo, se era para lá. Tinha uma noção muito precária. E aí o Tabajara me deu 9 meses de aula de campo. Eu montava numa fazenda, depois eu tive de passar assim 3, 4 dias para lidar com o gado, morando no galpão, comendo aquela dieta de costela de ovelha de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite. Que é uma dieta difícil de levar, cara. Essa é uma dieta... Esse aí é a cena... Esse é o General Neto, é. Essa é a cena em que ele decapita um adversário. Porque eu tô percebendo uma coisa, Gê. Tu tá com esse cabelo todo enfiado dentro dessa boina, porque eu não tô vendo esse teu cabelão aí, onde é que tá, louco? Essa boina é o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma confidência aqui. Opa, faz só um minutinho. Silvelena, prepara o corte. Porque a Silvelena é que também prepara os cortes, né? Que isso aí rende uma barra. Prepara o corte, porque ele vai falar uma coisa bombástica. Vou fazer uma confidência. Eu estou fazendo um personagem para o filme do Tabajara Ruas, que se chama Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez, em que eu resolvi, e o Tabajara aprovou, mudar completamente meu layout. Eu só não tirei as sobrancelhas, porque o resto eu tirei tudo. Tá pra ti? Essa aí é uma exclusividade aqui do Matecast. Isso é uma revelação quase sexual. Será? Né? Olha o formato. Ah, mas então o novo personagem aí tu fez esse... Pô, tava vendo aquele cabelão ali, uma vem caixa, que esse homem e esse cabelão, esse é do Neto. Daí 2 anos depois eu fiz o Bento. Tem o Bento aí, Silvelena? Me bota o Bento aí, vamos ver se tem o Bento. Olha ali, rapaz, tá maior ainda. Bento, Tinha 44 anos aí, ó. Imagina se tu fizesse a Anitta, então, ter deixar o cabelo lá. Só que tu parou aí. Mas, meu Deus do céu, que cabeleira. Esse foi um personagem que, além de marcar muito a minha carreira, foi muito bom de fazer.
Eu encontrei o personagem, sabe? A gente fala isso, né? Quando a gente acha o jeito pessoal de fazer um personagem, sabe? Eu não estou... Incorpora, acha o meu jeito de fazer, sabe? Então ficou muito autêntico o personagem. Ficou muito legal. Mas, Vecati, ali antes era o Neto. Agora é o Bento Gonçalves. E tu fez um outro. Eu fiz o Garibaldi, que eu não sei se vocês têm foto aí, naquela tomada de Laguna. Eu já fiz que é agora. Ao vivo? Que é ao vivo, com uma plateia em cima de arquibancadas. Não. Eu tenho. Cavalgadas. A Silvia Helena me mostrou uma cena da La de Laguna que é sensacional. Tem um pedacinho pra nós ver aí, Silvia Helena? Essa aí. Ah, essa? Olha aí. Opa, mas vem cá, rapaz. Mas degolaram o homem, che. Mas o que é isso, rapaz? E nós estamos naquele barco lá atrás, ó. Ah, não é tu que tá puxando ele ali? Não foi tu que... Mas vem cá, rapaz, vai lá, e o outro foi de faca. Mas que... Aquele barco é aquela réplica do barco do Garibaldi, que foi feito aqui em Camaquã há pouco tempo, né? Foi para lá e eu cheguei dentro da réplica do barco do Garibaldi. Mas eu... Mas para um pouquinho, ô Silvelena, para com esse troço aí, vai desnucar o rapaz ali, tia. Já caiu 4 buléu ali, rapaz, vai arrancar o pescoço. Ah, mais uma. Não, mas vem cá, isso aí não machuca o cara, tia. Mas isso foi... Sabe o que era? Ele é boneco, não? Tá vendo aquele... Ó, o canhão que acabou de atirar? Esse canhão é que vai ser laçado. Só que... E eles estão ao lado do canhão. Aí, como eles sabiam, os figurantes, que ele ia ser laçado, resolveram proteger o canhão. E a moça, é uma moça que vem ali, ó, que é uma moça no cavalo. A moça cumpriu a parte dela, mandou o laço, levou o cara que não devia estar ali, o cara. Ali o laço era para ir pro canhão. Mas vem cá, mas não machucou esse louco aí? Ele não machucou porque por reflexo ele botou a mão aqui, ó, e aí o laço pegou assim, né? Se tivesse pegado só no pescoço, e mesmo, viu a rodopiada que ele dá, podia ter desnucado, cara. Mas vem cá, rapaz, me conta. Isso aí acontece de vez em quando? Acontecem falhas assim, cenas, né? Assim? Falhas. Tu usa dublê nesses teus lances aí ou tu vai de corpo? Nisso aqui não. Aqui eu fiz, inclusive esse ano, já bem mais velho, né? Eu fiz ainda sem dublê. Mas lá na Casa Sete Mulheres, por exemplo, e o Neto perde sua alma, quando tem luta, né? As lutas com espadas e tal, e empurra e derruba, a gente luta contra dublês. Que eles sabem lutar e se defender, a gente não sabe. Então, eles nunca nos atacam. E aí sempre tem algum ator que acha que é legal lutar contra o outro ator e aí vai se machucar. Mas chama, que perigo isso aí. Tem que lutar com o dublê, porque o dublê sabe receber uma estocada. Ele tá protegido. O dublê tá pago para morrer, inclusive. Né? Ele ganha um cachê, ele pode morrer, inclusive. Não, mas ele tem noção disso, ele é treinado, né, para receber porrada, né? Aquele que você dá um espadaço em cima do cavalo e ele cai, trupica e tal. Tu nunca caiu do cavalo? Eu nunca caí do cavalo. Nunca quebrou perna, né? Uma vez eu me joguei de um cavalo, porque o cavalo, foi um problema de figurino, na verdade. Acabou que eu, na hora de montar, quando eu cheguei com a perna do outro lado, a minha espora bateu no culhão dele. E aí o cavalo enlouqueceu. Nós estávamos no Uruguai, fazendo o Neto perde sua alma. O cavalo enlouqueceu. Eu estava em cima do cavalo. Eu disse, quanto tempo eu vou ficar aqui em cima? Não sou um ginete, né? Aí escolhi o capim mais alto e O Neto foi o primeiro grande filme lá do Tabajara. Né? Exatamente. E aí me conta essa história do Neto. Vamos falar do Neto primeiro. O Neto é o filme que, na verdade, mudou a minha vida, porque o Neto foi a razão da Globo fazer A Casa das Sete Mulheres. O filme do Neto ficava rodando nos monitores em looping, e durante os trabalhos, assim, na sala da arte, na sala do figurino, na sala da produção, tinha os monitores rodando o Neto, que era referência de tudo, de figurino, de objetos, de cenário, de clima, de jeito de ser, de olhar, né? Que é uma coisa muito gaúcha, o jeito de olhar, né? Uma das coisas que a gente mais sente falta é o jeito que as pessoas te olham. É muito legal aqui. E então o Neto, qual foi a pergunta? Não, do filme tem a história dos lanceiros negros. Os lanceiros negros filme, né? Também nesse filme. O Neto é um dos fundadores, exatamente, um dos fundadores dos lanceiros negros,
Quando assina um tratado de paz, o Neto não aceita assinar e avisa os lanceiros e diz, olha só, vocês vão voltar a ser escravos. Quem quiser ir comigo, eu estou indo para o exílio no Uruguai. E seguiram com ele 200 e poucos negros. Os outros que ficaram foram massacrados no massacre de Porongos, né? O maior massacre de negros da história do Brasil. 1.524 negros foram assassinados. A sangue frio, sem armas, sem poder se defender. Isso vai virar um filme do Diego Miller. Mas tu vê uma injustiça que muitas vezes não é falado, né, Che? E aí nesse... E a participação dos lanceiros negros é fundamental. Eles lutavam bem e estavam lutando por algo além da República Farroupilha. Estavam lutando porque na República eles não seriam escravos. E esse que era o que estava movendo aqueles caras, a sanha, né? E ainda que a gente possa questionar, mas eles não iam fazer e tal, essa é uma outra questão. O fato é que os negros acreditaram e lutaram como quem luta pela liberdade. Fica a dica aí, Che, para estudar o massacre dos Porongos, que é um tema extremamente importante, né, Che? Muito importante. Vale a pena, fica a dica do Werner aí, da gente dar uma estudada lá no massacre dos Porongos, porque é muito importante. Che, depois desse filme, daí me conta, foi convidado daí para Casa Sete Mulheres? É Casa Sete Mulheres. E logo que estreou a casa, aquilo foi tanto sucesso, e foi tanto sucesso que o Bento Gonçalves fez, que a Globo me propôs, vamos trocar o contrato, em vez desse contrato para fazer a Casa Sete Mulheres, tu é contratado da casa por 3 anos. Isso foi um contrato longo já, 2003. Tu foi, mas tu não era... Eu tinha 44 anos. Tu já era... Foi quando estourou. Eu sempre digo pra garotada, gente, calma. Às vezes... Tu via até os 44, tu não era ator da Globo. Não. Tu era ator de cinema e teatro. E teatro, exatamente. E muito de cinema. E daqui do Rio Grande. Morava do Rio Grande do Sul. Tinha feito já uns filmes fora daqui também. Mas eu era conhecido no meio de cinema, né? E um pouco também do público, mas nem se compara a repercussão que tem um filme de uma repercussão de televisão. Foi um sucesso. Televisão, cara, é uma coisa que a gente não consegue ter noção, assim. Como é que é ir no supermercado? Não, na época era impossível. Agora é assim, tá, foto aqui, foto ali, mas a época não tinha como. Não conseguia ir? Não conseguia ir. Não conseguia ir porque não ia me mover. Eu ia chegar, ia travar. Era um Paul McCartney? Eu dizia que eram os meus dias de Paul McCartney. Sempre eu falava, são meus dias de Paul McCartney. Mas eu sabia que ia passar. Porque não tinha mais idade para ficar desbundado. Eu já tinha feito uma carreira, já tinha premiações, já tinha tudo, né? Isso aí é muito importante. Né? Aí, né, Guri? Porque tu já tinha uma experiência de vida. O Guri também apareceu já depois dos 18 anos de idade. Sim, né? bota depois. Então também a gente não desbunda mais, né? Não, tu já não te deslumbra mais com a fama, né? Não, a gente é agradável, é bom que as pessoas gostem da gente. Mas vem cá, tem história que tu tinha que fugir até pela geladeira, pela câmara fria, como é que era? Câmara fria de um supermercado aqui de Porto Alegre. Eles me levaram porque estava começando, caíram coisas de uma gôndola, juntou tanta gente ao meu redor que as gôndolas começavam a cair coisas, né? Que nem uma vez numa loja Renner lá em Pelotas, caiu a gôndola inteira. E aí aqui chegou o gerente, me puxou pelo braço, veio os seguranças. E eu sempre tenho que avisar daí para os seguranças, porque seguranças de loja, de supermercado, eles não sabem lidar com fã. Eles sabem lidar com assaltante. Eles saem dando porrada naquelas mulheres. Eu disse, não, cara, isso aqui é tudo fã, não bate. Aí entrei na câmara fria. Tá, era para esperar na câmara fria. Aí vieram os funcionários tudo fazer foto e pegar autógrafo. Congelou. Da câmara fria. Chama, me dizou coisa, Chico. Na Casa das Sete Mulheres tinha muito artista gaúcho, né? Ou alguns, né? Tinha alguns. E muitos cariocas também. É. Como é que era o negócio do sotaque dos cariocas? Tu dava uma mão lá? Eu dava uma mão. O idioma do gauchês tu dominava, né? Mas sim. E aí? Mas se tu olhar lá, assistir, tu vai ver que não tá puxado, não. O Bento e a Caetana tinham autorização a usar expressões espanholas. Porque no início a gente ia falar tudo meio espanholado, que era um sotaque da região na época. Era muito espanhol. E ainda mais que o Bento tinha morado no Uruguai, foi prefeito de Melo,
casou com a Caetana era espanhola, não era nem uruguaia, e aí mas o Jaime acabou optando porque ele achou que estava falso. Ele disse, não, então vamos fazer assim, ó, não pode ter sotaque de outro lugar, pode ter um sotaque neutro, é o que se buscou todo mundo, e tinha assim o Marcos Barreto que sabia falar, o Tarcísio Filho sabia falar, eu sabia falar, o Oscar Simples, o Zé Vitor e tal, a gente tocava, né? E se tu olhar o jeito que a Manuela fala, que narra tudo, né, nas cartas que ela escreve, e a Samara Filippo, a Nívia Maria, a Beth Mendes, falam segurando um pouco o S e o cantado, né? Que sotaque é uma coisa de melodia, né? É de melodia. Eu hoje em dia eu me sinto bem à vontade quando eu estou trabalhando, é sotaque zero. É William Bonner. William Bonner. Mas tu tinha conhecimento já do lado Galdério? Tu era ligado ao CTG? Não. Ou tu teve que buscar te informar mais sobre as coisas do Rio Grande para poder fazer... Tinha conhecimento das aulas da Sandra Jataí Pesavento, nas aulas de história da Sandra, de história do Rio Grande do Sul, da minha história como morador do estado, apesar de eu não ser do sul, né? Meus parentes são da roça, são colonos, pequenos colonos lá do interior, hoje em dia é Augusto Pestana, na época era interior de Juí. Então eu não tinha esse conhecimento das lides de campo. Isso eu aprendi para fazer Neto Perde Sua Alma. Porque olha só, tu andava de cavalo, tu trotejava, tu galopava, tu tinha todo um envolvimento, um monte de cavalo junto lá. E aí tu ali, mas então tu teve que ter essas aulas aí. Sim, eu tive as aulas e me dediquei muito, sabe? Tarcisinho tá ali, né? Tarcisinho tá ali do meu lado, atrás tá o Zé Carlos Andrade, aqui tá o Antônio Pompeu, que era o assessor, o sombra do Bento, Zé de Abreu, Marcos Barreto, Murilo Rosa, quem mais eu conheço aqui? Nesse aí o Thiago não tá. Nessas cenas aqui não, porque o Garibaldi não tinha chegado ainda. Mas ele tá no filme. Ele tá na minissérie. Esse aqui é da série. Então eu aprendi, guri, fazendo um trabalho. Eu fazia cavalo todos os dias de manhã, de segunda a domingo, sem folga, durante 7 meses. E fazia musculação para o corpo, para aguentar, principalmente a parte das costas, para poder ficar nessa posição ali, ó, fazia isso na parte da tarde. Meu Deus. O Tabajara me contratou para treinar. Eu devo muita coisa da minha carreira ao Tabajara Rosa. Muita coisa. Gaúcho também. Nosso gaúcho aí, nosso escritor. Grande escritor, Tabajara Rosa. Eu fiz vários filmes com ele, né, Chico? Eu fiz o Neto Perde Sua Alma. Esse da Anitta não, esse é do Guilherme Suman. Esse último. Mas vem cá, o que tem de figurante ali, louco? Mas vem cá, esse mundaréu é gente, hein? Mega produção, isso é Hollywood. Isso o filme do Taba, o Neto Perde Sua Alma, tem uma batalha que tinha 800 figurantes lutando. 800, mais uma equipe de umas 200 e poucas pessoas. Então eram 800 figurantes, 800 cavalos, com seus tratadores, com a sua logística especial para ir levar lá no campo. Isso é onde? Eles tinham que pernoitar. Isso aqui é Uruguaiana. Eu tava reconhecendo, rapaz. Tem uns cavalos ali que eu me lembro, rapaz. Eu conheço aquele cavalo, eu digo, mas aquele cavalo eu conheço, Chico. É lá de Uruguaiana. Não é porque eu quero me exibir, mas na Uruguaiana você conhece, né, Chico? Tem que ver o que é o passeio lá de cavalo lá no 7 de setembro, lá 20 de setembro. Deus o livre. O pessoal do Alegrete disse que é maior, mas não é. Uruguaiana é maior. Esse foi gravado em Uruguaiana, em Pelotas, em São José dos Ausentes, e o resto foi feito no Rio de Janeiro. Inclusive, algumas batalhas que teriam acontecido aqui na nossa fronteira com o Uruguai foram rodadas no Rio de Janeiro. E é interessante porque... como é que gravaram lá, Chico? Pois às vezes a gente até vê uma montanha. Pois e não... Só falta aparecer o Cristo. E passou assim, ninguém
Não tinha, não Uma hora tinha tu tá em como fazer. Uruguaiana, outra hora tu tá em São José dos Ausentes, outra hora tu tá... Como é Não que tinha é? como fazer diferente, tinha que gravar lá. Precisava lá do campo, né? E fazia batalha em planos fechados. Uma cidade cenográfica, praticamente. Bom, a cidade cenográfica era uma outra história, também Mas tinha cidade. também dentro... Mas esses lugares onde se gravava batalhas eram campos perto do Rio de Janeiro. Alguns lá perto de Paraty, alguns lá para cima. Mas também tinha que envolver cavalo e essa coisa toda. É. Ah, que mão de obra. A logística de trabalhar com muitos cavalos é muito complicada, porque eles têm comida própria, eles têm que ter abrigo próprio, eles têm que ter tratador, eles têm que ter veterinário, têm que ter a licença de transporte. Meu Deus. É uma coisa complicada. E para ti, que era professor de história, viver esses momentos todos Emocionante. dessa forma romanceada deve ter sido uma coisa... Isso é uma coisa emocionante, porque né, a gente estuda isso e conhece, estudando história, você tem noção de como era a vida naquele tempo, como as pessoas se relacionavam dentro do mundo, né? Um cotidiano daquele tempo. Mas vivenciar isso, poder botar isso na tua realidade de uma cena, no teu cenário, é muito legal. Che, mas assim não é 100% fiel, né? Porque, por exemplo, o Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves era um cara família, né? Na série. Na série, Mas na vida real. não. Pois é, Não então era. tem que dar uma... Mas ele também, na vida real, não tinha cabelo comprido. Ah, tem que dar uma... Por isso que é romanceado, né? Tu tem que dar... O que tem assim, ó, Tem que ficar interessante pro público, né, Che? os fatos históricos apresentados são bem fiéis. A Maria Adelaide fez um trabalho muito fiel histórico. Mas a parte romanceada, o romance dele com a Caetana, ele tinha realmente um casamento bastante bem realizado. Mas tinha filho natural por aí a dar com pau, né? Mais de quanto? Olha, uma vez eu ouvi falar em 48. Meu Deus do céu. Pelo amor de 48 Deus. filhos. Che, então tem filho dele até hoje espalhado por aí. Certamente. Aí, tu aí, ó, que tá assistindo, Tu acha? que é filho do Bento, manda uma cartinha pra nós aqui, Che. Mas que bárbaro. Mas esses números são Tu teve que difíceis de estudar o levantar, Bento. né? Tu teve que estudar o Bento para poder interpretar. Tive que estudar o Bento e é interessante o Bento porque ele tem uma atitude dentro da Revolução. Ele não era a favor de criação de uma república. O Bento era um monarquista. Mas o Neto deu um passo à frente para botar o Bento na responsa. Então ele proclama a república. O Bento estava preso no Rio de Janeiro. E proclama o Bento Gonçalves presidente da nova república. Então o Bento, quando voltou, Já assumiu não a presidência. decepcionou os caras, assumiu a presidência. Ele tinha uma busca de um meio termo, né? Ele tentou várias vezes esse meio termo. Essa revolução deveria acontecer junto com outras revoluções, combinado com o padre Feijó. Seriam várias revoluções para criar uma república federativa nos moldes dos Estados Unidos. Ah, entendi. E as outras foram facilmente abafadas. Só que aqui no Rio Grande do Sul... As outras é em Confidência Mineira? Não, em Confidência antes. A outra é a Baianada, a de Pernambuco, que esqueci o nome, a do Pará. São os 3 lugares que fariam. E aí, mas a Bahia, Pernambuco e Pará foram facilmente abafadas, né? Tu fala, Che, eu estava vendo que tu já falou sobre a importância da Revolução Farroupilha, né, Che? Como... Ela é a maior, em tempo, a maior guerra das Américas. Ela é bem maior, bem mais longa do que a Guerra Civil Americana. Não morreu tanta gente assim. Na Guerra Civil morreram quase 1 milhão de pessoas. Mas e ela se estendeu por esse tempo todo e morreu a Revolução com o maior número de mortes do Brasil. No Brasil, nenhuma outra fez tanto. A Inconfidência Mineira, que é a mais famosa, Fala do Tiradentes lá, morreu coisa um, e tal. né? Fala. Não foi dado um tiro. Morreu um enforcado. Não teve um tiro do Inconfidente contra a polícia ou contra o Exército E Imperial. falam tanto e a Revolução Farroupilha com esse tamanho, né, Che? Mas é um processo também que tem a ver com a formação da República. Quando se criou a República, se precisava de um herói. E foi escolhido o Tiradentes. Assim, então vamos pegar o Tiradentes, porque ele era contra a monarquia
de Portugal. Então, nós que somos contra a monarquia brasileira agora. Che, tu que é um historiador, conhecedor das coisas, principalmente das coisas do Rio Grande aqui, tem uma confusão aí na questão da Revolução Farroupilha, tem lá Maragato, Chimango. Qual é a confusão que tem? A gente confunde muito, né, Che? Confunde, porque Fala a do Maragato e Chimango é a outra revolução de 93 e a de 23. Né? A Revolução Farroupilha não tem Federalista. Maragato. Daí a federalista de 93 e aquela dos que é a degola, né? Sim. A de 23, que é horrenda aquela revolução. O Mercento Saraiva, esse pessoal. Interessante uma coisa assim, ó, na época da Revolução Farroupilha não tinha nem bombacha no Rio Grande do Sul. Ah, é? Não havia bombacha. A bombacha é bem depois, ela aparece pela primeira vez no Uruguai, os ingleses trouxeram bombachas para o Uruguai e calças de montaria, chamava calças de montaria. Tu viu então bombacha de quando, então? Então o pessoal que faz o desfile de 20 de setembro não devia usar bombacha. Porque em 20 de setembro de 1835 não existia bombacha. Usavam ou xiripá ou aquelas calças bem justas de montaria, sabe? Modelo inglês. Essas eram as calças do Império. Era gaúcho de apartamento, praticamente. Escola fina. Escola fina. Era gaúchinho de apartamento, hein, Che? Mas que vá. Então, Maragatos e Chimangos, então... É depois. Na Federalista. Só, na Federalista. E o Vem cá, Che. Bom, essa não história... começa a me fazer pergunta de história que eu não vim preparado aqui. Né? Essas coisas tem que fazer que nem o Peninha. Lê antes e daí parece que sabe um monte. Tia, mas na Casa das Sete Mulheres tu era parceiro, tu era galã. Era. Tu e o Thiago. Eu sou até hoje. Não, mas eu digo lá. Não, lá era eu e o Thiago. Tu era galã junto com o Thiago Lacerda. Isso. Ah, o Bento Gonçalves e ele e o Garibaldi, é isso? Mas que baita dupla, hein, Hugo? A pessoa, hein? O que tu acha? Tu queria ser qual? Olha ali. Não, olha ali. Isso é beijo técnico. Me fala. Não, agora eu quero saber. O Licurgo que tu quer saber. Olha, o público quer saber. Ó, é corte. Os beijos têm que ter uma boa técnica para se dar, né? Então, nesse sentido que o beijo tem que convencer. Aquele beijo ali convence, entende? A gente nota que os dois estão se beijando. Quando você não quer beijar e fica inventando jeitos da boca e tal, o público percebe. Tem que beijar, tem que se entregar. Tem que se entregar. E tu tem técnica pra isso? Tu aprende? Técnica de dar um bom beijo, que nem tu em casa, tu sabe dar um bom beijo. Né? Em casa não, a Civelena tá ali, né? Tá ali atrás. Tá, não, eu quero saber se tu sabe, seria capaz de dar um beijo técnico no Licurgo? Se ele souber fazer, eu sei. Os dois têm que saber. Ah, tá, Licurgo, tu fez o cursinho, tu faltou essa aula, pode ir embora. Não vem com essa aí, não vão. Bah, imagina, ia dar um baita corte, hein? Werner Schiedemann deu um beijo técnico no Licurgo. O gaúcho emo. Tá, mas cena sensual tem aí nessa... Tem muita cena sensual nessa novela. Tem uma aí, rapaz, essa aí com essa Eliane aí, Eliana, né? Eliane Giardini. A gente faz muita química, né? A gente percebe aqui, ó. Os dois combinam muito e parece que tem uma atração entre eles, né? Isso, depois eu fiz uma novela com ela ainda. E deu o mesmo resultado. Tem fãs que até hoje... Pensam que vocês eram um casal. Querem a volta de Max e Pérola, que era aquele casal da novela. Ou então de Bento e Caetana, que era esse aqui. Esse casal aqui. E foi assim, aí a Eliane, olha que linda que ela tá, né? Que coisa linda essa mulher, né? Bonita. A gente, nós todos 20 anos mais jovens. Tá, mas vem cá, Che, tu só faz galão ou tu faz vilão também? Eu fiz vilão. Esse cabelo aqui, essa cara aqui é para um vilão que eu tô fazendo. Não, mas vou te falar, tu tá com cara de vilão mesmo. Eu tô, um vilão. Eu fiz um vilão, cara, que foi assim... Aquele com o cara na mão, como é que é? Aquela novela? A novela Passione. Eu fiz o Saulo. Aí eu cheguei na Kubanacan. Kubanacan é uma comédia, né? Eu era o pai do pescador parrudo, né? O pai do... Esqueci o nome. Eu era o Dom Alejandro, que no fim explodiu a ilha toda, né? Aí, ó. Isso aí. Eu era o pai do Pasquim. Aí tu era pai do Pasquim? Olha só. E o cabelo tá preso, ó. Ali eu tô com o cabelo comprido, enrolado e preso aqui atrás.
Mas tu é da idade dele, rapaz. Como é que tu vai ser pai dele, tia? Hein? Ele é um pouco mais jovem. Ah, para, mas de vez em quando tem umas paradas Tem assim, umas né? paradas assim. Que tu vê a Eu mãe já e fui o pai, filho. eu já fui pai da Malu Mader, que é 5 Ela é mais velha que tu? Ela é 5 anos mais nova. Tem Por umas que coisas faz assim. isso, tia? É um erro de elenco? Não, é porque querem pegar, quer dizer, uma pessoa com o Ibope da Malu, uma pessoa com o Ibope do Werner, aí Ibope, entende? Juntar Ibopes, né? É nesse sentido. Aqui foi muito divertido fazer com o Kubanacan, muito divertido. Dom Alejandro. Pescador parrudo? E ele era o pescador parrudo, o Pasquim. Ele tinha uma espécie de amnésia. Isso é no Caribe? É, Essa aí. Kubanacan. Vocês gravam fora, chega. Assim como tu Não, grava isso é aqui. gravado tudo ali na Restinga, na Marambaia. Foi gravado tudo ali. Ali é bonito, o mar é tranquilo. Não é o Caribe, não é aquela água transparente Ah, do não é Caribe. o Né? Caribe. Mas a novela passa numa ilha do Caribe. Que o Dom Alejandro quer explodir, que é o projeto de vida dele. E no Vocês gravaram final, no Brasil e dizendo que tava... Mas você é um cara de pau também, né, Che? Então lá... Viu só, Hugo? O camarada tá lá e diz que tá no Caribe. Pá, tu viu? É só xalalá, né? Não pode acreditar em tudo que tu vê na televisão, viu, Che? Depois veio Senhora do Destino, que tem aquela maluca aquela maluca que empurrava o pessoal nas escadas. É lá? Ou não? Não sei. O Senhor do Destino eu fiz, não, eu fiz aquela a lá. primeira parte Foi um só. sucesso, Senhora do Destino. Foi um sucesso. É o Eu fiz a primeira parte. Comandante Saraiva que tu era? Eu era o comandante Saraiva, que era o torturador, né? O chefe do presídio onde se torturava presos políticos no Brasil. Bah, tu era torturador, né? Pô, Um torturador. que barbaridade. E daí, Chico, como é que tu teve que fazer laboratório? Teve que. Não, cara, sabe, eu acho que um ator, deve ser um cara com muita instrução. Nós temos que estar sempre informados das coisas, nós temos que estudar o tempo todo. Então, quando chega um papel, você já leu sobre isso, você já sabe disso, você já leu histórias disso, entende? Você compõe o personagem assim. Depois, quando aquele outro vilão, o Saulo, que eu falei agora, é um capitão de indústria. A família dele tem um conglomerado de indústrias. Então, eu não preciso fazer um laboratório e virar um capitão de indústrias. Mas eu já li a respeito, eu sei como eles são. Eu sei como. E não vou fazer como eles são. Eu vou fazer como eu seria entre eles. Esse que é o lance da gente colocar a própria marca nisso. É comum, às vezes, né, Che, tu começar... Porque a novela, na verdade, ela é escrita... Ele vai escrevendo de acordo com o andamento, né, Che? Exatamente. E o próprio personagem pode ir crescendo em função da atuação do artista, né? Isso é muito comum, né, Che? Eu acho que o Saulo foi um caso assim, porque quando chegou um determinado momento, resolveram matar o Saulo, e aí ficou uma coisa assim, quem matou o Saulo? Virou um assunto, assim. Eu viajei em alguns lugares do Brasil dando entrevista coletiva sobre quem matou o Saulo, né? E no final foi a Mariana Ximenes. Que novela é essa aí? Passione, não? Passione. Mas essa aí que tu faz um par com a Mariana Ximenes? Não, eu sou marido. Essa cena aí? Eu sou marido. Essa é a cena em que ela me mata. Aí tu morreu? Ela mata com uma facada. Mas ela te beijou antes? Não, primeiro teve o sexo, bom, depois ela mata. Só que ela não te matou antes, senão tu ia perder essa... Mas eu sou marido da Maitê Proença nessa novela e pai do Cauã Raimondo, e eu bato nos dois demais. Na Maitê eu bato com as duas, ela deitada assim de barriga para baixo, e eu bato assim no rim dela. E o Cauã eu mato... Eles ficaram bravos contigo? Oi? Tu bate mesmo? Não. E no Cauã também, muita briga, e era filho, e ele era drogado, e o pai batia uma sova. Depois os dois se abraçavam chorando. Tu era casado com a Maitê Proença e tinha um caso com a Mariana Ximenes, é isso? É que a história é mais cabeluda. Ela foi, quando criança, a avó dela vendia ela para homens maduros, com 7, 8 anos de idade. Então ele era um pedófilo. E aí ela volta, procura ele e dizer que tem saudade dele. Ele acredita, todo homem é para se vingar. E ela que mata ele. E aí ele vai pro banheiro, ela se cobre com um lençol e tem um facão enorme assim debaixo da barriga dela.
E aí ela pede que ele vem pula em cima de mim, como você sempre fazia. E ele vem e pula e ela levanta a faca. Que perigo, hein? Viu só? Não dá pra pular. Não, tem que ir na manha. Vem cá, Che, me fala uma coisa. Mas, e essas cenas aí, Che? Tu tá sozinho fazendo a cena, mas tem um daréu de gente na Um volta. daréu de gente ali, deve ter umas 40 pessoas, isso é dentro de um motel. Para fazer essa cena foi uma complicação, porque como a história era quem matou o Saulo, a imprensa fica cercando, sabe que nos últimos dias vai gravar a cena. Então eles escreveram 5 cenas. E aí pegava um ator e saía com esse ator com uma equipe da TV junto e a imprensa atrás. Aí eu saí para um lugar, a Mariana saiu para outro ator, outra atriz, tal, cada um saía com a equipe da TV. Aí eu voltei e mudei de carro, fui de novo. Uma loucura, assim. Caramba. Começou de manhã e nós gravamos de noite. O dia inteiro andando pela cidade. Só você sabia. Só a equipe ali que sabia ali. E aí, quando nós chegamos nesse lugar, eu recebi o script. Quando eu soube da história da pedofilia, cara, foi difícil. Porque eu fiquei, cara, não, isso é muito difícil. É muito difícil fazer esse papel. Foi uma situação, até me arrepio me lembrando, porque foi uma situação realmente complicada. Assim. Tu estava vivendo aquele personagem, né? E de repente tu eu descubro que o personagem é pedófilo. E eu vou transar com a menina que eu... Tu não sabia disso antes? Não. Não sabia. Bacana, né, Che? Porque daí deixa essa emoção ser mais natural, né? Também tem isso, né? Pega o cara no contratempo. Totalmente. Porque daí naquele dia eu fiz essa cena e fiz a cena dela pequena, do passado. As 2 cenas fiz naquele dia. Eu não sabia de nada disso. Foi ruim. O público não sabia. Aí o público vê assim, cara, ele pegava aquela menina que a avó vendia. A avó era um personagem forte também dessa novela. A novela do Silvio de Abreu, muito boa. Tu já contracenou com um monte de artistas, né? Grandes artistas. Eu era filho da Fernanda Montenegro. Nessa novela aí. Vem cá, Che, pra ti, quem é o melhor ator, a melhor atriz? Tem como precisar? Eu vou escolher 2. Que tu já contracenou. Tem um monte, né? Eu já falei da Eliane, da própria Mariana, mas eu vou escolher 2 que são meio hors concours. A Fernanda é hors concours e o Tony Ramos. O Tony Ramos é um baita ator. Tu trabalhou com os 2? Trabalhei com os 2. Nessa novela, o Tony também. Não, nessa novela. Nessa novela. O Tony era meu meio-irmão. E era peludo mesmo? É peludo, mais que o guri de Uruguaiana. Acho que pá! Silvia Helena! Acho que bárbaro! Vai ter que mostrar agora. Não, tá louco? Não. Mas são 2 grandes atores, né? Grandes atores. É muito legal trabalhar. É muito legal trabalhar com atores. Chega um determinado momento que o ator fica maduro. Sabe? Eu acho que com músicos acontece a mesma coisa. E aí, o ping-pong, o bate-bola que a gente faz um com o outro, parece que vem ao natural. O cara te saca antes de tu fazer, tu já tá sacando o que ele vai, para onde, para que lado ele vai. É muito bom. A tua experiência aqui, Che, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante, que tu que já tem experiência de teatro, já fez mais de 20 espetáculos de teatro, já fez mais de 45, 47 filmes, já fez... Não, novela, né? 20 novelas. 20 novelas. São 8 ou 9 peças de teatro. 8 ou 9 peças, séries, minisséries, não sei o que lá. Então, tu tem essa experiência, e cada um tem um jeito, e cada um tem uma maneira de trabalhar, né, Che? O que para ti é pior, ou é melhor, ou é mais difícil? É o teatro? Porque no teatro tem o lance do ao vivo. Tu tá ali e não tem replay. Tu vai ali, tu fez, aconteceu, cada dia é um dia diferente, é uma emoção bárbara, porque tu tá ali te apresentando para aquele público. Amanhã é outro público, esse mesmo público, se te vê num outro evento, vai interpretar diferente. Passado alguns anos, ele vai ver o mesmo espetáculo e vai interpretar diferente. No cinema... Tem aquela produção mega ali que tu falou ali, vai para um campo, passa um dia lá, tem toda essa produção bárbara. A novela tem todo esse cuidado de tu estar fazendo uma cena de 2 e tem 40 na tua volta, né, Che? O que para ti é mais... O mais difícil, o maior desafio é fazer novela.
É o mais difícil. Eu gosto muito por isso, porque me desafia. Porque é o seguinte, ó, a gente tem muito pouco tempo para fazer, né? Vamos falar assim, ó, no teatro, pro ator é muito legal, mas também é mais fácil, porque eu tenho 2 ou 3 meses de ensaio, onde realmente eu aprofundo aquilo e vou tirando tudo que tem. Isso para decorar o roteiro. É, para decorar, para ensaiar, né? O cinema, a gente ensaia bastante. É o detalhe, é o foco na ponta da bomba aqui, que depois passa para cá, vem para o meu nariz, e enquanto isso a gente vai entendendo a cena e tal. Na televisão, nem te dizem que esse negócio de foco tá passando aqui. Tu tem que ir olhando, assim, daí a minha experiência com cinema e com câmera, eu dou uma olhada, quando eu entrei aqui, eu vi as 3 câmeras, a primeira coisa que eu mapeei aqui, né? Porque eu tenho essa experiência. Mas não tem, se a cena ficou mais ou menos, ela vale. E isso que é a grande luta que eu tenho para mim, assim, dentro do meu trabalho, é de fazer o melhor possível na TV. Eu faço uma coisa que não é permitido a qualquer ator fazer, mas eu faço ai, 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 errei, não ficou bom. Pô, velho, tava ótimo, por que tu... Não, 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 mas não adianta ir até o fim e pedir para fazer de novo, que não vai fazer. Tem que interromper no meio. Ah, entendi. Tem que Quando dizer, tu percebe, puta que pariu, né? quando tu percebe que tu estraga o negócio na hora, pra não dar tempo. Não, 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 bah, não deu, não deu. Não bah, deu, não deu, não. Pô. Vai ficar melhor. Fica tranquilo, vai ficar melhor. E aí volta. Às vezes o colega fica meio assim, putz, estava indo tão bem e tal. Assim, não, cara, vamos fazer melhor, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, E tem isso também, né? porque Tu é tá um desafio. contracenando, né? Tem outro também que é ir para casa, né? Então, o desafio é a televisão. É o mais difícil para o ator fazer. As coisas não estão feitas para a velocidade de produzir e colocar no ar. Nós temos que fazer um capítulo por dia, porque a cada dia passa um capítulo. E o estoque, se não fizer um por dia, o estoque vai diminuir até chegar naquele coisa de estar gravando. No Kubanacan teve um momento que a gente estava gravando por dia. Eu fiz cenas lá que o Lombardi não escrevia, então ele botou assim, eu estava contracenando com quem fazia a minha esposa, mãe do Pasquim, era a Regina Duarte. Então nós estávamos dentro de uma velha fábrica abandonada com água no fundo, no porão. E a cena vem lá. Então estávamos os atores lá, também estava o Pasquim, a equipe, iluminador, tudo, só que ninguém conhecia a cena. Aí chegava a cena. A gente estava lá 1 hora mais ou menos. E ela vai ao ar nesse dia à noite. Era de tarde. Aí chegou a cena. Aí o diretor vem para um canto para estudar a cena. Pela primeira vez ele lê a cena. E aí ele disse, tá, então nós vamos fazer assim, ó, tá vendo essa frase aqui, ó, fala ali, aí vem aqui, a câmera, tá? A câmera vem pro lado de cá, todo mundo, e a gente gravava e botava no ar naquele dia. Cara, a gente fica... E quando tu tá contracenando com um grande ator, coisa e tal, mas e quando tu tá contracenando com um ator iniciante lá, e dá umas rateadas, como é que é? É complicado. É difícil, é complicado. E aí tu tem que ter uma paciência. Se ainda for um bom ator iniciante, mas às vezes não é, né, cara? Em cinema, às vezes a gente pega umas coisas assim, muito de coadjuvantes, pequenos papéis, o cara diz 4 frases só, tipo, faz uma pergunta e não rola, né? Não rola, porque não é assim, não basta, não é, esse guri é bom, ele conta piada lá nas festas da família, ele é o melhor. Não, isso não é. Ser ator é montar esse personagem que tu tem. Esse personagem de vocês, isso já é a primeira parte de ser ator. E não é o. Eu acho que a gente tem chance. Eu acho que tu tem chance, cara. Fica chance. Tu tem o físico do rolo, entende? Diz uma coisa, Xê. Tu gosta de assistir a cena depois de pronto? Não, nunca. Por que isso? Agora no filme do Tabo eu tô assistindo todas. Novela? Nada tu via? Cara, me deixa muito nervoso. De vez em quando me chamam pra ver. Já vi, de vez em quando, mas eu não tenho por hábito, não. E também não assisto no ar. É mesmo? É. Porque... A maioria, sim, será? A maioria é muito crítico, sabe? Aí tu fica botando defeito. E aí eu podia ter feito. Olha só, não, pior não é que eu podia ter feito. Pior é assim, eu achei que estava fazendo isso e não é isso que está passando. Uma outra coisa muito ruim, fiquei dando tudo de mim e a câmera está no outro.
e tu nem aparece. Minha voz em off. Então, sabe, essas coisas te deprimem, vão te botando para baixo. Né? Então é melhor sair sempre, ó, tô fazendo a melhor coisa do mundo. Che, tu tem um monte de filme que tá por aí acontecendo, uns vão ser lançados. Tem o da Anitta, que tu contracenou com o Thiago, não foi? Que tu faz o Bento de novo? Que eu faço o Bento, Com a mas Anitta, não com o Thiago, não. Não, é o Bento, tu faz o gay. Não, a Eu Anitta. faço o Bento. O Bento, eu contraceno com o Thiago na Casa das Sete Mulheres. Não, que tu faz o Garibaldi, qual é que é? Aí sei lá em Laguna. Ah, que confusão que eu tô fazendo Tá aqui, fazendo, Che, pelo amor de Deus. Olha aqui. Não, tu voltou a interpretar A o Silvia Bento Helena vai Gonçalves fazer uma tabelinha direitinho. na Guerra dos Dois Mundos, Che, esse que vai ser lançado. O que tu é? O Bento Eu Gonçalves. sou o Bento Gonçalves, uma participação pequena. Eu nem participo da parte musical. Eu sou uma referência. Eles veem lá em cima do morro a figura do Bento a cavalo lá. Ah, é só uma aparição poética. Poética. Esse que a... Olha, Curgo, é esse que a Luísa Barbosa, a Isso, Luizinha, a tá fazendo a Anitta jovem. Exatamente, é esse aí. Ah, É esse não aí. é tão pequena assim, né, Che? É do teu tamanho, né, meu? Pelo amor de Deus. Ela que ganhou lá, que participou do The Voice Kids. Do The Voice Nós temos que Kids. trazer, ó, fica a dica aí, Luísa Barbosa, hein, Che? Vai vir aqui conversar no Matcast aqui com a gente, contar muito talentosa, essa né? história. Muito Canta talentosa. muito, né, Che? E essa participação também agora E eu tenho, no eu filme, tenho né? filmes agora que eu fiz. Cara, durante a pandemia, eu acho que eu sou um dos atores que mais trabalhou durante a pandemia. Eu fiz o primeiro filme que foi feito no Brasil depois que a pandemia começou, chama-se Moscou. Eu fiz esse filme ainda naquela fase que as equipes trabalhavam com aquelas roupas de laboratório e a gente ficava sozinho, cada um num camarim, porque não podia estar junto, só tirava a máscara na hora de contracenar. Chama Moscou, tá no Amazon. E depois eu fiz, cara, Em Nome do Pai, Moscou. Isso tudo tá na rede lá. Eu já dá fiz pra o Dom assistir. Pedro II num filme muito legal, O Martelo e a Coroa, que é um encontro de Dom Pedro II com Nietzsche. Isso tudo agora? Isso tudo nesses 2 anos agora. Fiz a série, aquela com a Antônia Ranzolin, que eu, na verdade, sou o responsável por lançar, que eu sugeri que fosse Que ela. legal, Che. Filha da Cristina e do Falcão. Ah, e quando é que é isso aí? Isso é Cristabel, Sol e Sonhos. Eu acho que isso deve estar no Netflix daqui a uns 3 meses. Já passou em TV aberta. Foram 4 episódios em 4 dias na RDTV, em Santa Catarina, que foi rodado lá. E esse que tu faz o quê? Tu faz um palhaço ou tu faz Bento Gonçalves? O palhaço e o... Ah, tu faz Bento Gonçalves toda hora? Não, Então. esse ali eu faço 2 papéis. Eu sou o pai dela e sou um palhaço que ela projeta do íntimo dela, que é uma projeção do pai. O primeiro clown. E ficou tão legal, cara. Eu gostei tanto de fazer. O que fazer clown. Meu primeiro clown, cara. Não tinha feito ainda uma coisa de palhaço mesmo. E fiz um filme no Rio de Janeiro chamado Procura-se Solteiro. Tudo na pandemia? Tudo durante a pandemia. E além do aí filme, tu fez um livro também, né? Bom, aí... Ah, tem mais isso que vem cá, Che. O homem fez o que na pandemia? Não sabe? Rapaz, só enquanto que na pandemia teve gente que não fez nada. Não, eu fiz. Eu escrevi eu terminei de escrever, eu passei 1 ano e pouco terminando de escrever um romance que está publicado. Foi publicado, o primeiro lançamento dele. Sabe que livro você lança várias vezes, né? Então, teve a Feira do Livro agora. Pois é, eu não sei se a editora vai trazer, é uma editora de Portugal, que trabalha com todos os países e eles vão botar nas bienais. Eu não sei se eu queria botar na feira por uma razão pessoal, mas a minha negociação ainda não chegou. Mas esse livro é um romance que passa boa parte dele aqui. Ele começa e termina aqui em Bagé. E eu tenho as descrições do Pampa, uma das coisas mais lindas que tem o Pampa, né? O Pampa, a sensualidade das coxilhas, aquela coisa. E isso está tudo descrito no livro e é uma história, chama-se Alice Deve Estar Viva. Alice Deve Estar Viva. Já tem esse livro para comprar? Putz, sabe que eu esqueci o teu ali no carro? Pior que é verdade, cara. Eu trouxe, tá no carro. Eu vou esquecer de dar. Eu vou esquecer de dar aqueles presentes também, né, tia? Eu acho que eu vou esquecer. Enquanto tu reúne os presentes, eu vou lá buscar o livro.
Ah, mas já Que tá na mão, vergonha, então, o livro já tava- tá pronto. Já tá. Sim, ele foi lançado em São Paulo em dezembro do ano passado. Mas o que, Aí que é, depois que é a Rio. história dele? Ele é uma história. Essa Alice, ela desaparece, mas manda uns recados pro ex-marido e pra mãe dela. Então o ex-marido que mora em São Paulo volta para Bagé para encontrar a ex-sogra e eles começam a procurar a Alice, vão pegando Ele é de pistas e tal. suspense. E daqui a um pouco eles percebem que eles estão sendo seguidos. Então, enquanto eles buscam a Alice, eles também estão sendo seguidos e têm que escapar dos seguidores. É uma história muito, onde que muito vem? rápida, muito, muito movimentada, assim, do meu hábito de escrever roteiro, né? É muito policial, legal, cara. então. É um policial. Um livro de suspense. E quem é que mata Alice no filme? Já quero dar o spoiler do filme, do livro. Que bárbaro. Né? Deixa que depois eu vou ler, Tem né? grandes personagens. Ele vai me dar o livro depois, né? Eu vou te dar o livro. Quando eu sim. der Vou os dar presentes. 2 livros aqui. Quando eu dar os presentes. Não, esse não. Você não precisa. Ele lê depois que tu Isso aí. já. Deixa que. Tem figura? Não. Então não adianta dar figura. Ele gosta de figurinha. Ele gosta de ver as figuras. Mas que bárbaro, né? Cara, eu esqueci o livro, cara. Olha só que vergonha, mas. Pois é, né? Não dá pra E esse interromper o livro vai programa pra ir virar lá filme buscar também, ele. não? Não sei. O Thiago Lacerda já se escalou pra fazer o Luciano, que é o personagem esse que é o ex-marido da Alice. Mas pelo amor O de Thiago Deus. gostou muito do Mas livro. vem Todo cá. mundo que lê gosta muito. É o teu primeiro livro? É o meu primeiro publicado. Uhum. Né? Não é o primeiro livro, não. Mas a gente demora pra publicar, guri. Porque aí tu relê e diz, cara, ficou ruim esse troço, tá assim. Aí começa a escrever de novo, de novo. Daqui a um pouco entra um filme, fica um mês fora. Quando volta, tu nem entende mais onde estava a cabeça. Né? Uhum. Então essa coisa da pandemia foi uma coisa importante. O tempo que teve disponível para ficar pensando em casa. Sim, Eu mas tu fiz uma produziu- disciplina para mim. 8 horas eu abro o escritório. 6h30 eu fecho. Mesmo que esteja no meio de uma ideia, fecho 6h30. Eu fiz isso de segunda a domingo, escrevia domingos também, durante meses. Interrompia para fazer um filme, pum, voltava, continuava a escrever. Então foi muito legal isso, foi muito... Eu fiz um monte de coisa, e nem falamos de mais de uma outra série que eu fiz também. E mais o filme O Nome do Pai, que está agora, essa semana vai estar no Festival de Santa Tu tá Cruz. gravando, inclusive, agora. E agora estou gravando o último filme da pandemia, que é o do Tabajara. Mas vem cá, Xê, mas tu não... Cara, tu já fez um... Eu me perdi agora de quantas coisas que ele fez aqui, Xê. E que tu fala, Thiago Lacerda é teu amigão aí, né? Tu podia Amigão. me passar um zap dele aí pra gente depois Ele é um amigão, mandar ele vir aqui, amigão já mesmo. pensou? Claro, Pessoal, se cara. ele vir aqui, pá. Claro, acho que ele vem. Ele tem lá as coisas dele em Bagé, né? Ele é meio gaúchão, Ele né? engorda gado. Ele é o cara que mais toma chimarrão que eu conheço. Eu nunca vi alguém tomar eu vou te tantos contar uma, Xê, tu litros sabe de que... chimarrão. Agora tu não vai acreditar, Xê. Agora tu não vai acreditar, deixa eu me exibir. Isso aí é verdade que eu tô falando, tá lá, tem registro disso aí, tá? Tem registro disso aí. Quando eu ganhei agora a comenda lá da medalha Farroupilha, lá, Xê, foi no Teatro São Pedro ano passado, esse ano, quando eu ganhei a medalha Farroupilha, foi falado lá sobre esse assunto, tá vendo? O que que houve? Convidaram, Xê, 2 artistas para fazer a campanha Valores que Ficam, que é uma campanha da Assembleia Legislativa exatamente para falar dessas questões de destinar parte do imposto para Sim. entidades aqui do Rio Grande. Um projeto muito bacana que foi organizado aqui na Assembleia. E foi convidado o Thiago Lacerda e o Borghettini. O Thiago não por ser gaúcho, mas por ter uma afinidade com o gaúcho. Então eles queriam exatamente representar assim, não precisa ser gaúcho, mas uma pessoa que tem o Rio Grande do Sul presente nessas coisas e tal. Tem negócios aqui, inclusive. É. Tem cavalo aí, né? Tem gado. Então, tem gado também? É. Então, mas aí, rapaz, tu acredita que na véspera da gravação dos negócios, foi gravado vídeo e filme, não sei o que, fotografia, lá no CTG Gomes Jardim, lá em Guaíba, o Thiago não pôde vir, por negócio da Globo, não sei o que lá. E aí, quem poderia substituir o Thiago Lacerda à altura? E olha que é uma altura, né? É 1,94. Foi e chamaram as pressas, Mas que rapaz. maravilha. Mas não tá sei se muito pelas bem, melenas, mas tá muito pelo bem jeitão, representado. Tá muito bem.
E aí eu que fui o protagonista, eu e o Borghettini fomos protagonistas dessa. Olha E só, até hoje, que foram legal. 4 anos de protagonismo, che. Aí, Thiago, chupa essa. Mas que barbaridade. Vou falar isso pra ele aqui no Matcast aqui. Que barbaridade. E é verdade, isso aí. Tô fazendo. Vem cá, che, tu já fez 47 filmes, tu já fez 3, 4, 8 série, 20 novela, 8 teatro. O que mais tu já fez? Um livro. Tu tá realizado profissionalmente? Olha, eu sinto uma satisfação, assim, porque quando eu vejo isso tudo, eu digo, pô, eu tenho obra, né? Eu tenho obra daqui a 50 anos, ou 60, ou 70 anos, 100 anos. As pessoas podem ir olhar o que eu fiz, né? E vão me assistir fazendo, né? Mas eu tenho tanta vontade de fazer coisas que eu ainda não fiz, tanta coisa que eu ainda não fiz, tanta qualidade que eu ainda não alcancei, sabe? Eu tenho mesmo, assim, uma insatisfação de dizer assim, puxa, eu queria deixar uma coisa realmente, como é que eu posso dizer isso? Do cacete. Mas no sentido de filme, teatro, não sei que palavrões cinema... que pode dizer aqui. Pode dizer. Pode? Não, eu queria pode dizer uma dizer. coisa a fuder, sabe? A Silvia corta se precisar, não tem problema. Que né, como ator, como diretor, que eu quero voltar a dirigir. Esse é um projeto que começou durante a pandemia, tem várias coisas acontecendo, que eu ainda estou fazendo outros roteiros encomendados que eu vou dirigir. Bom, então já fico aqui, né? Olha aí, ó. Um deles, artista, né? Já viu que eu substituí o Thiago, né, chefe? O que está mais na linha, assim, que agora no primeiro semestre, é um filme sobre Tiradentes. Aí tem que ser decapitado, aí o Licurgo pode entrar. O Licurgo pode fazer o Tiradentes. Se nessa parte da decapitação, esquartejamento... Pelo menos ele pode fazer só a parte do dublê. Ele pode ser dublê. Os caras lá de Laguna, aqueles que amarram no pescoço e puxam, ele pode ser o canhão. Se quiser, ele pode ser o canhão. Mas eu tenho essa coisa, eu não sei, eu acho que tu também deve ter isso, todo artista tem isso. A gente sabe que já fez muita coisa bem feita, muita coisa boa, mas dá para fazer coisa melhor ainda. Mas eu acho que esse é o grande estímulo, né? A gente está sempre querendo fazer um espetáculo. Tem que ter uma insatisfação. A gente tem que estar insatisfeito, senão a gente morreu. Exatamente. Sabe? Bati no teto, eu sou protagonista em teatro, cinema e televisão. Bati no teto, de certa forma. Só que eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Eu sou um cara bem-sucedido? Sou, mas tem muita coisa para fazer. Então eu queria ser mais uma vez bem-sucedido como eu sou hoje. Ser vezes 2. E é importante a qualidade, né? Porque o que vai fica. Tu vai assistir daqui a 5 anos. Nosso passado nos condena. Exatamente. O que tu fez e publicou hoje em dia, Che, o que tu publicou ali na rede, ali tá lá. Tu vai lá no canal do YouTube, lá do Guri de Uruguaiana, e vai ver o clipe do Michael Jackson, que foi gravado em 2009. 13 anos atrás, Che. Tu vai lá e te diverte e vê a qualidade que foi. Os Beatles, tu chegou a assistir? Claro. Sensacional. Village People. Eu assisto e indico para amigos que não te conhecem, gente lá de Minas Gerais. Mas tem gente que não me conhece. Em Minas Gerais. Eu filmei em Alfenas e falei muito de ti. Em ti, não de ti. Mas falando é o que conta, meu amigo. Fala de mim. Aí mostrei, esse cara, pô, que legal e tal. Só que daí essa coisa toda do Alegrete, tem que sair explicando, né? Tem que explicação. Lá o pessoal de Alfenas estava meio assim, não, mas pô, mas é muito engraçado. Qualquer música ele bota ali, qualquer música, o cara é um talento, é um exponencial. Nós estamos falando de qualidade, eu queria te dar um presente. Esse presente que eu te falei, só que o meu tá aqui, não tá no carro. Licurgo, traz lá uma cerveja do Piniquim pro nosso convidado especial aqui. Olha. Cerveja não, traz chopp. Vamos trazer chopp, pronto. Tem outro lá? Esse aqui é o IPA. Isso aqui, olha a barrilete de 1 litro, olha só. Você sabe que a cervejaria Tupiniquim é gaúcha, viu? Né? 3 anos eleita a melhor cervejaria do Brasil. E esse aqui é o Pilsen. Olha só, isso aqui é o choppzinho. Sensacional. Isso aqui. Olha só, gente. Olha ali, já tá. E eu gosto, já tá dando água na boca. É verdade. Isso aí. Mas deixa aqui que eu vou te levar lá no carro. O Licurgo vai levar lá no carro para pegar os livros, entendeu? Pegar livro, claro. Tá pensando o quê, né? Não, olha aqui, ó. Esse aí é sensacional. Tá com a gente aí nessa parceria. Mas tu sabe que eu tô enrolando aqui, mas tem um assunto. Quando a gente conversou,
que muita gente fica botando lá nos comentários os nomes que querem assistir aqui no Matcast, né, Chico? E muita gente falou, queria saber do Fernando Schumann, um episódio, o que aconteceu, não sei o quê. Ali na Ipiranga, né? Como é que foi essa história, Chico? Deixei pro final, que é pra segurar a audiência. É a história da Ipiranga. Eu vou deixar que tu conta. É a história do Arroio Dilúvio. Primeiro, eu estava... nadar lá, né? Putz, nem me fala. Mas eu tava indo... A minha filha estava em Ivoti naquele ano e eu queria fazer uma surpresa, tomar um café da manhã com ela. Quando eu caí ali dentro, era 6:45 da manhã. Para ir da minha casa na Assunção para Ivoti, não pega a Ipiranga. Eu peguei no sono antes disso. E peguei a Ipiranga, fui, andei quase 8 quilômetros na Ipiranga, dormindo. Assim, pescando? Não sei, porque eu não me lembro da Ipiranga. Eu acordei dentro do Arroio. Mas vem cá, tu tava centro-bairro, tu tava vindo da bairro, Zona Sul. Porque ali cruza a Ipiranga e continua para sair da cidade para ir para Ivoti. Não tem nada de pegar a Ipiranga para ir para Ivoti. Ali na Ipiranga tentou direito. Eu não me lembro disso. Mas vem cá, tu tinha que... Eu tava fazendo... Não, eu ia tomar... Era 6:45, cara, não tinha tomado nada. Tava vindo. Aí o mais engraçado desse negócio de tomar, porque o meu irmão ouviu na rádio, porque a história é enorme, porque é muito legal. O Mauro Saraiva Júnior, na época, fazia aquele negócio de trânsito de um helicóptero que levantava ali no Parque Osório, ali no Parque Bento Gonçalves, ali dos cavalos, ali da cavalaria da Brigada. Ele levantou e eles viram os faróis. Lá no fundo da Bento. E ali perto que eu estava, eles viram os faróis do carro. E ele desceu, já tinha gente descido de um prédio ali, e eu estava lá embaixo. E lá embaixo, depois que abriu o airbag, sai aquela fumacinha e as pessoas achavam que ia explodir. Eu disse, eu gritei de lá, isso aqui é o motor diesel, isso não explode. Não, porque não sei o que. Aí veio um morador de rua. Aí tu caiu dentro, tu te acordou dentro? Cravei, acordei com água aqui assim, ó. Embicado dentro do... Embicado. Só que o motor com não água para por de aqui funcionar e o farol não apaga, né? E saí, um morador de rua que estava debaixo da ponte ali do lado me ajudou a sair. Eu subi... Pela janela ou abriu a porta? Pela janela. Não, abri, porque ele ficou assim, ó. Uma porta ficou solta por cima. Solta não, mas eu consegui abrir, estava tudo dentro da água. Eu saí, aí quando eu cheguei lá em cima, o Mauro estava chegando correndo. Quando ele viu quem era, ele disse, não tem problema nenhum, tal, a gente te leva, tô com o helicóptero aqui, vamos pro HPS e tal. Eu disse, cara, não tem nada, tô ótimo. O airbag funcionou, me salvou, então me dá uma exclusiva. Aí eu disse, tá bom, vou dar uma exclusiva. E aí ele contou 6:45 da manhã, na Rádio Gaúcha, e fez uma entrevista ao vivo comigo. Bom, cara, encheu de repórter, era luz. E as pessoas desciam dos prédios e paravam os carros e tal para fazer foto comigo. E eu cheio de cocô. Cheio de cocô, cara. E aí chegaram, meu irmão ouviu e veio também. Aí quando meu irmão chegou, estacionou lá longe, foi caminhando, encostou no cara da brigada. Quem é o comandante? Que não sou eu, então. O que está acontecendo ali? Esse é o meu irmão. Ele disse, os azuizinhos não estão acreditando que teu irmão não bebeu. Eles estão no 4º bafômetro. Eu soprei 4 bafômetros. Todo deu 0, não tinha bebido, eu estava levantando. Mas é que era dia 21 de junho, é bem escuro às 7 da manhã. Então parecia, e as pessoas todas acham que eu vim da noite. Eu estava né? Eu tinha chegado no dia anterior do Rio de Janeiro, onde eu estava fazendo Passione, aquela novela, cansado pra cacete. De noite eu tomei uma taça de vinho e fui dormir. E dormi, acordei, despertador, peguei o carro e saí de casa. 6 horas de sono, não tinha nada do vinho no bafômetro? Não tinha nada. No bafômetro deu 0. Eles achavam que o problema era no bafômetro. Eles ficavam trocando de bafômetro. Aí liberaram, né? Senão então pode ir embora. Aí o meu irmão me pegou, me levou pra casa, me deu um sedativo e eu dormi um dia inteiro depois. Virou meme, né? Virou meme, virou um lugar muito legal, vocês acham na rede, que chama-se Show do Schunemann,
que tem um rap feito com Isso, foi um entrevistas, sucesso. e foi uma matéria, Chega de porque o carro Jornal sem Nacional airbag, não sei deu o quê. matéria. Mas é uma matéria grande da Fátima, ainda na época da Fátima e do William, do Bonner. Fátima Bernardes e William Bonner fizeram uma matéria grande sobre o fato de que não me machuquei, estava tudo bem, que foi um susto. Eu acho que junto com o choque do Lazier e com o iPad da Ranzolin que caiu, eu acho que isso aí... Mas o iPad não foi falso, não foi um negócio, não foi uma pegadinha? Que ela deixou cair? É, que ela deixou cair de propósito, não foi isso? Ah, tá, tu caiu também, tu te jogou de propósito? Não me joguei de Vai propósito. ver que as uvas do Lazier Cara, também se eram de propósito. era uma caminhonete pesada. Eu acho que se fosse um carro leve, ele virava de lado, né? E acordar de cabeça para baixo, dentro d'água, com o airbag aberto. Eu não sei, eu não ia sobreviver. Que barbaridade. Porque tu tá acordando, cara, tu tá completamente... E lá em cima, quando eu tava dando a entrevista com o Mauro, da minha cabeça começou a realizar o que tinha acontecido, e aí eu comecei a tremer. Os joelhos tremiam, a boca falhava, sabe? Uma coisa assim, dá pra entender porque eles acharam que eu tava bêbado. Mas eu não tava. O jeito de que tu falou Porque começou a tava... ficar difícil de falar. O que eu queria era sentar e chorar um pouco, era isso que eu queria. Adrenalina, não né? ficar cantando de galo como eu fiquei. Eu não devia ter ficado cantando de galo. Eu devia só ter dito, não vou dar entrevista nenhuma. Adrenalina, né, Che? Imagina, quando caiu a ficha que tu viu que tu poderia ter te dado mal. E era uma parede de refletores, assim, porque vieram as câmeras de tudo, e canal 20, canal 21, canal 22, e as grandes também. Uma parede de refletores, luz, luz, luz. Quando o quarto bafômetro deu 0, todas desligaram ao mesmo tempo. Eles queriam só ver o rolo. Eles queriam ver a parte... Era só pra carnear, cara. Che, mas olha que loucura, hein, Che? Barbaridade. Virou um rap também isso aí, né? Virou um rap. Ela tá lá no show do Schunemann. Tu falou com esses caras do rap aí? Eu não consigo falar com eles. Desde aquela época, eu tentei falar com eles. Sabe, eles vão... Gente, falem comigo, me procurem. Eu primeiro para parabenizar vocês porque ficou muito bem feito. Ele não quer processar ninguém. Não vou processar ninguém. Eu acho divertido. Eu fico fazendo propaganda deles. Eles assistam rap e tal. E todo mundo que assiste gosta muito. No dia aquele era o início das viralizações da internet. Isso é 2011. Então, 2010, eu acho, 11, por aí, 2011. Então, eu lembro que o Julinho Andrade fazia a novela comigo. Ele disse, Werner, olha só, você sabia que fizeram um negócio aqui em 2 horas, já tem 300 mil views. Eu disse, o que é isso? Isso é viralizar. Foi um dos primeiros memes gaúchos. Né? Como viralizar? Não sabia o que era viralizar. Porque estava começando. Que loucura, Che. Olha, nós temos história aqui, barbaridade. A gente passou a limpo aqui um pouco, né? Da história desse cara aqui que tem coisa e tem mais um monte de coisa para fazer, né? Tá cheio de energia aí. Lançamento de livro e filme e série, tem umas quantas pela frente, né? E agora de cabelo zerado para fazer um filme novo do... Esse agora de quem é? O filme Sérgio? Tabajara Ruas. Ah, esse é o do Tabajara também. Esse é o Tabajara. Tabajara, grande Tabajara. Então nós estamos aqui, né, encerrando, e a gente podia ficar aqui conversando, porque tem mais conversa, claro que tem mais conversa, mas aqui, vamos ficar por aqui nesse nosso Matcast aí. Tu deixa lá o teu comentário lá, o que tu achou, deixa lá. Né, pô, capricha no comentário, hein? Só os positivos, tá? Não, mas a gente faz uma seleçãozinha aqui. A gente separa, que nem no final do show, eu sempre digo, né, ó, gente, é muito importante a opinião de vocês, né? Do lado esquerdo tem um pessoal que tá ali anotando os elogios, e do lado direito tem um pessoal ali anotando as críticas. Casualmente hoje o pessoal das críticas não veio, tá só o pessoal dos elogios. Tá sempre falta das críticas. Mais ou menos assim também. Vamos. Mas se tu te inscrever no canal de corte, tu já tá colaborando uma barbaridade para que o Matcast continue bombando, e se não quiser, não tiver oportunidade de ver essas beldades aqui no visual, vai no áudio. Tem o Spotify e o Deezer. Tem o Deezer e o Spotify. Nós estamos com esses microfones Shure aqui, ó, que são uma barbaridade. São, né? A Shure que mandou para nós aqui, né, Che? A Shure mandou um MV7.
Olha só, nós estamos bem, né? Essa baita Valsinha microfone, aqui, né? Baita microfone. A Shure que Porque mandou, tem né? É a Shure e a Pro Show que mandaram para nós aqui, Che, uns microfones bagual, porque a gente tem que ter qualidade. Porque tem só o áudio também, né, Che? Tem o Deezer e o Spotify também. Por isso que é importante qualidade também nos microfones. Tá bueno? Então tá, Licurgo, vem te despedir aqui do Werner aqui, Che, que nós estamos indo e já tá. E agora prepara a cerveja lá, os choppzinhos lá do Piniquim, que nós vamos lá no carro dele. Vamos lá no carro buscar o livro. Mas que barulho! Não, eu trouxe mesmo para dar. O livro Alice Deve estar viva. deve estar viva. Um brinde, então. Um brinde. Um bate-quece do guri. Mas que barbaridade!